Bolsonaro acelera nomeações, põe aliado para fiscal Lula e dá consulado auxiliar de Michele. Reportagem do Felipe Frazão no jornal O Estado de São Paulo. Vamos então para as informações principais. Decreto dá mandato e nomes de confiança do presidente em cargos estratégicos no futuro governo. Ele também indica diretores para agências e diplomatas no exterior. Vamos então para essa notícia aqui que é muito importante. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, que é muito necessário para todo mundo ficar muito bem informado. 98 curtidas, vamos ultrapassar 100 curtidas, estamos só com R$15, gente. Vamos chegar aí justamente nos R$50. Só um minutinho aqui. Estou mandando aqui só uma mensagem para a gente ficar muito bem informado. Vamos então para essa notícia aqui do Estadão. Isolado no Palácio do Planalto após a derrota eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro agiu para nomear aliados em cargos estratégicos do governo. Parte deles terá até mesmo o poder de investigar a conduta do primeiro escalão durante o mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É o caso do ministro da Secretaria de Governo, Célio Faria Júnior, e do advogado João Henrique Nascimento de Freitas, chefe da assessoria especial de Bolsonaro, designados na sexta-feira para integrar por 3 anos a Comissão de Ética Pública da Presidência. Os dois foram nomeados por decreto há 44 dias do Bolsonaro deixar o Palácio do Planalto. Na prática, integrantes da Comissão de Ética podem apontar conflitos de interesse envolvendo ministros e até recomendar a exoneração de servidores por violação de conduta. Na reta final do mandato, Bolsonaro descobriu um caminho para fustigar Lula. Ele também indicou diretores e ouvidores para agências reguladoras, além de diplomatas para embaixadas e consulados. Acelerou, por exemplo, a nomeação para o cargo de chefia das representações consulares em Londres, no Reino Unido, e em Orlando, nos Estados Unidos. Ambos são considerados importantes por integrantes da equipe de Lula. O vice-consulado de Orlando foi entregue à assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro, informa aqui o jornal. O vice-consulado de Orlando, aberto por Bolsonaro em junho, foi entregue à conselheira Marcela Braga, assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro. Marcela foi uma das diplomatas promovidas recentemente pela atual cúpula do Itamaraty, passando à frente de colegas mais experientes. Gabinete do ódio. Decretos da Comissão de Ética Pública foram publicados há 4 dias no Diário Oficial da União. Servidor civil da Marinha, o economista Célio Faria Júnior, é um dos mais próximos auxiliares de Bolsonaro. Chefiou a assessoria especial e o gabinete do presidente no Planalto. É visto como um colaborador da ala ideológica conservadora, avesso à imprensa, e chegou a ser apontado como um dos integrantes do gabinete do ódio. Só gente boa, só gente batuta. É inacreditável como a gente ainda tem lixo na administração pública, e muito por culpa de Jair Bolsonaro. Vamos continuar aqui a leitura da notícia. João Henrique Nascimento de Freitas, por sua vez, é ligado ao senador Flávio Bolsonaro, com quem trabalhou por 7 anos na Assembleia Legislativa do Rio. Foi alvo de investigação na denúncia sobre o esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual, divulgado pelo Estadão. No governo, atuou como presidente da Comissão de Anistia e assessorou o vice-presidente Hamilton Mourão, inclusive com assento no Conselho Nacional da Amazônia. A Comissão de Ética Pública deve ser uma pedra no sapato de qualquer governo. Em dezembro de 2011, por exemplo, no primeiro ano do mandato da então presidente Dilma Rousseff, o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, pediu demissão após receber advertência do órgão por denúncias de cobrança de propina e irregularidades em convênios e com ONGs. Lupe sempre negou essas acusações. Órgão consultivo. Criada durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso em 1999, a comissão é um órgão consultivo. Todos os atuais 7 integrantes foram indicados por Bolsonaro. Compete ao colegiado zelar pela aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, analisar casos de potencial conflito de interesses e desvio de ocupantes de cargos de confiança, inclusive durante as eleições. O grupo tem acesso a dados sigilosos de patrimônio dos integrantes do primeiro escalão do governo. O colegiado também vai decidir se os ministros de Bolsonaro deverão cumprir quarentena por até 6 meses antes de exercer outras atividades profissionais. No caso de novos conselheiros, há pouco que se fazer. Segundo integrantes do gabinete de transição, nomeados por decreto, eles não passam pelo crivo do Congresso e só podem ser substituídos em caso de renúncia.
O mandato é de 3 anos. A lei determina que a comissão seja integrada por brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Eles não recebem remuneração, uma vez que o trabalho é considerado como prestação de relevante serviço público. Reformulação. No gabinete de transição, o grupo liderado aos órgãos de controle deve discutir uma reformulação da Comissão da Ética Pública. Há uma avaliação de que o colegiado perdeu protagonismo e não atuou em casos relevantes durante o mandato de Bolsonaro. A preocupação da equipe de Lula é que a comissão passe a perseguir, indo da omissão ao excesso. Ontem, a comissão indicou haver conflito de interesses em consultas a ministros como Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, e Daniel Duarte Ferreira, Desenvolvimento Regional, além do secretário de Tesouro, o Esteves Colnago, do secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Paloni e Silva, do diretor-presidente da Valec, André Kuhn, e da secretária de Articulação e Promoção de Ciência, Cristiane Correia, braço direito do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e senador eleito por São Paulo, Marcos Pontes. Eles deverão cumprir quarentena. Pois é essa a situação. Mandem superchat, gente, para a gente fechar muito bem a live. Muito obrigado a todo mundo que está se reunindo aqui conosco e aumentando o alcance da Folha Democrata. Além disso, o órgão optou por instauração de procedimento de apuração sobre o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, por denúncias de assédio sexual, e o assessor internacional da presidência, Felipe Martins, por suposto gesto racista. O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, acusado de assédio moral e discriminação a religiões, recebeu censura ética. Agências. Bolsonaro também enviou ao Senado para avaliação os nomes de 7 diretores e 5 ouvidores das agências reguladoras. As indicações fruto do apadrinhamento político envolvem as cúpulas da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, Agência Nacional de Mineração, a ANM, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O jornal Estado de São Paulo apurou que, assim como fizeram as indicações para as embaixadas, o PT avalia recorrer ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, para que segure a votação de indicados de Bolsonaro. Parte das sabatinas deve ocorrer amanhã, com nomes para a ANTAC, a NTT e a ANPD. Relações Exteriores. O Senado convocou um esforço concentrado, reportagem grande pra caramba do Estadão, mas é importante a gente ler todo mundo para a gente entender tudo o que está acontecendo, gente. Senado convocou um esforço concentrado para avaliar as indicações nessa semana na Comissão de Relações Exteriores. Há 21 sabatinas pendentes de diplomatas já indicados por Bolsonaro. Gente, nenhum superchat. Obrigado pelos superchats iniciais, mas estamos precisando de pingos e contribuições. Perguntem sobre a notícia que eu vou atrás das informações para vocês. 9 ainda não foram encaminhados à comissão, o que deixa o processo em suspenso. O jornal apurou com integrantes do gabinete de transição que é um acordo nos bastidores do Senado e do Itamaraty para que sabatinas sejam destravadas a partir de hoje, mas comecem por postos de menor expressão política como a FAO, Unesco, Tunísia, Mauritânia, Guiné Equatorial, Sudão e Jordânia. Já em embaixadas consideradas estratégicas como Buenos Aires e Paris, Organização Mundial do Comércio, Roma e até Santa Sé, não devem ser votadas sem o aval do Lula. O governo possui legitimidade para indicar, é o que define a Constituição, mas essa indicação deve observar o contexto, não vale tudo. Algumas, como as de embaixador, podem implicar em altos custos para o ajuste posterior. É importante priorizar a prudência e o diálogo, disse o senador Jean Paul Prats, integrante do governo de transição. Consulados. A chefia de consulados de Londres foi entregue por Bolsonaro ao embaixador João Alfredo Anjo Júnior, atualmente assessor especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a SAI, comandada pelo almirante Flávio Rocha. Será o primeiro posto dele na chefia no exterior. Apesar de servir ao Planalto, o embaixador não é visto como um bolsonarista. Durante a gestão do ex-ministro Ernesto Araújo, ele chefiou a assessoria de imprensa do gabinete e foi subchefe da assessoria de Relações Federativas e com o Congresso Nacional.
Diferentemente das missões diplomáticas permanentes, as chefias das repatrições consulares podem ser definidas por decreto pelo presidente da República. No caso das embaixadas, é necessário o aval do legislativo. Além de Londres e Orlando, haverá mudanças em pelo menos mais 2 consulados imediatamente. O embaixador Francisco Carlos Soares Luiz, deixa eu ver aqui qual que é a fala dele. Soares Luz, desculpa, vai trocar de posto. Cônsul-geral em Lagos, na Nigéria, ele foi removido por Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A troca de chefia do Consulado-Geral em Madrid envolve uma colaboradora direta de Amorim, a embaixadora Gisela Padovan, ex-assessora do chanceler durante o governo Lula. Foi removida para a Secretaria de Estado em Brasília. No lugar dela, assumirá a embaixadora Vera Cíntia Álvares, atualmente representante do Brasil na Guatemala. Além do apreço por Amorim até hoje, Padovan traz no currículo a direção do Instituto Rio Branco em 2018 e experiências pregressas em missões de prestígio na diplomacia nas Nações Unidas, em Nova York, em Buenos Aires e Washington. Como o jornal mostrou, o PT agiu para evitar que o Senado aprovasse às pressas embaixadores escolhidos por Bolsonaro, cujas sabatinas estão pendentes. O PT quer embaixadores escolhidos por Lula na linha de frente em cargos considerados estratégicos. A transição envolve nomes da cúpula do Itamaraty, inclusive do futuro do chanceler Carlos França, que já conversou com o ex-ministro Celso Amorim, principal conselheiro de Lula para a política externa e o mais longevo titular do ministério. Amorim indicou que a equipe petista avaliará os embaixadores caso a caso e sem espírito de perseguição. Do lado petista, fala-se em boa disposição para o diálogo. Auxiliares do chanceler afirmam reservadamente que o atual ministro tem sinalizado interesse em ser designado embaixador em Londres. O cargo, porém, pode ser endereçado a outro ex-titular das Relações Exteriores, o embaixador Antônio Patriota, atualmente no Cairo, Egito. Lula viajou ao país para participar da cúpula do QIMI na COP27. Diplomatas dizem que, além da bagagem, Patriota está no lugar certo e na hora certa. A presidente da República e o Itamaraty não esclareceram se haverá mais substituições da rede consular. O Ministério das Relações Exteriores informou apenas que a nomeação é competência legal do presidente da República. Questionado, o gabinete do Lula havia sido consultado. Itamaraty diz que segue a legislação em vigor e que está em contato constante com a equipe de transição sobre os assuntos pertinentes com total transparência. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre os decretos de Bolsonaro. É a questão aí das nomeações inclusive exteriores. Obrigado, Ricardo Alves, que mandou aqui um pingo. Ó, façam como ele, mandem pingos, mandem superchats e muito obrigado pela audiência hoje, gente. Que bacana que vocês estão aqui nos acompanhando.